A complexidade da BAL, o trabalho envolvido no seu desenvolvimento, a participação de autores portugueses na elaboração de textos originais e a visão das investigadoras no sentido de criarem um instrumento extremamente útil para profissionais merecem os nossos elogios. E a BAL é claramente merecedora do Prémio CEGOC 2013. Os nossos parabéns. Orgulho que participe neste Prémio CEGOC 2013 e que o CIPSI participa neste prémio, sendo ainda para mais a terceira vez que as colegas Yolanda Ribeiro e Fernanda Leopoldina vencem este prémio. O CIEC, centro no qual desenvolvem trabalho alguns dos membros da equipa, as professoras Fernanda Leopoldina Viana e Ana Paula Val, a doutora Irene Cadime e a doutora Sandra Santos, é uma unidade de investigação de média dimensão, totalmente dependente das verbas que recebe da FCT, que distribui ou aloca da melhor forma possível, procurando assegurar as melhores condições aos seus investigadores para que estes desenvolvam pesquisa e divulgação de qualidade que compare favoravelmente com os melhores padrões da ciência ao nível internacional. O BAL, Bateria de Avaliação da Leitura, é mais um instrumento que vem permitir aos profissionais ligados ao ensino e ao desenvolvimento infantil afastarem-se de práticas intuitivas e não aferidas para poderem assumir condutas cientificamente fundamentadas e, certamente, mais produtivas no seu desempenho profissional. Na realidade, uma prova não se constrói num ano. Para terem um pouco uma ideia do trabalho que tem sido desenvolvido ao longo destes anos, a PRP começou a ser construída em 2004 e ficou concluída em 2009, o TCL em 2007 e acabou em 2011, a BAL em 2008 e concluída em 2013. Nós estamos a viver um momento de crise em termos de investigação, como todos sabem, e do apoio que lhe é dado. Felizmente tivemos a possibilidade neste trabalho, temos 3 bolseiras de investigação, a Irene Cadime já doutorada, a Sandra Santos e a Celi, que são bolseiras de investigação, ambas agora a fazer o doutoramento. A Irene Cadime e a Sandra têm-se mantido na equipa e isso tem contribuído de um modo decisivo para o trabalho e também explica que essa sua continuidade ao longo do tempo nos tenha permitido este trabalho que até agora temos vindo a fazer. Esta continuidade da equipa é importante, também foi muito importante, nós tivemos um projeto financiado pela FCT com um orçamento de 129 mil euros que tornou possível, de facto, este trabalho. Porque, de facto, foram perto de 15 mil crianças que foram avaliadas, só para terem uma ideia do que isto implica em termos de trabalho. Para além desta equipa de 7 pessoas, importa referir que houve períodos em que a Sandra coordenou 14 psicólogos a fazer recolha de dados em escolas. Acresce ainda a isto a colaboração fundamental da Ana Paula Val, que de facto foi crucial na construção da prova de leitura de palavras, e da Alina Galvão Spinilo, e também a colaboração do colega Rui Ramos, que fez a revisão linguística, e do Pedro Albuquerque, que nos ajudou na informatização das provas na sua fase inicial. Queria também agradecer à doutora Karina, que generosamente fez a segunda aplicação informática destinada ao TLP, à Eduarda, que fez as capas de todos os livros, ao doutor Bruno Aragão, por todo o processo de gestão financeira do projeto, a uma pessoa que não está aqui presente, mas que eu não posso deixar de referir, que é o doutor Pedro Sousa e Silva, que é o técnico superior da FCT e gestor do projeto, que eu não podia deixar de referir a importante participação dos escritores, que elaboraram os textos usados em 4 das 5 provas da BAL. Em nome da equipa, muito obrigada a todos pelo privilégio de vos ter como autores da BAL. Ana Maria Magalhães, Isabel Alçada, Carla Maia de Almeida, Isabel Munhoz Martins, o Jorge Gomes.
Obrigada à Carla Maia de Almeida por ter percebido logo o que queria, apesar das dúvidas. Obrigada à Isabel Munhoz Martins. Obrigada ao Jorge Gomes, assim, e ao Parque Biológico. Uma vez, no Brasil, um artista da rua tentava impingir-me uma aguarela com este argumento: compre agora antes de eu ser famoso. A Karina é hoje uma programadora premiada e muito solicitada. Nós compramos antes dela ser famosa. Faltam ainda alguns atores, as crianças. E depois a mim tratou de tudo o resto. Já não é a primeira vez que são os nossos mecenas forçados. Obrigada, Orlando. Tudo de bom para a vossa empresa. A bateria de avaliação da leitura é um instrumento de que estávamos, digamos assim, à espera e continuamos à espera de outras coisas, porque é uma das ferramentas que neste momento mais faz falta a contextos variados, quer a nível da educação, quer a nível da intervenção clínica, quer a nível da investigação, onde eu me movo mais. A bateria que agora se apresenta é uma bateria que é constituída por um conjunto de testes, 5 testes, e imediatamente o facto de, para avaliar a compreensão da leitura, nos serem oferecidos 5 modos de o fazer, nos diz, de algum modo, que, afinal, compreender, quando lemos, é o resultado de uma série de capacidades que estão envolvidas e que se podem distinguir, que se podem diferenciar. Então, há um conjunto de 5 testes que tem, no horizonte, 2 unidades fundamentais na leitura: a palavra e o texto. Um dos testes da BAL é exatamente avaliar as capacidades de reconhecimento da palavra em meninos do 1º ao 4º ano de escolaridade. Por exemplo, neste momento, nós, apesar da muita investigação que tem sido feita, não temos bancos de dados lexicais prontos a usar que nos permitam, com agilidade, construir testes em torno da palavra, que é tão importante para avaliar as competências de leitura. Este teste é constituído por um conjunto de 30 palavras, creio eu, com várias versões consoante os anos de escolaridade, e essas palavras são estrategicamente selecionadas em função de características que vão depois intervir nos processos psicolinguísticos que permitem reconhecer ou não a palavra. Portanto, há testes de avaliação para textos que são narrativas, que são histórias, e para avaliar textos que nos dão informação. E é aqui que, de facto, a BAL também se distingue por muitas coisas, tecnicamente, metodologicamente, cientificamente, mas também pela qualidade dos seus testes. Mas também se sabe que a compreensão na leitura está relacionada, se não diretamente, indiretamente, muito relacionada a capacidades de compreender a linguagem oral. Relativamente à avaliação depois, como avaliar? Há muitas formas de avaliarmos a compreensão. Há formas de avaliar a compreensão enquanto ela se está a processar, como nós dizemos, o processamento online, o que está a acontecer, e há formas de avaliar aquilo que acontece no final de eu aceder à informação que o texto me dá. Na BAL optou-se, como seria razoável fazê-lo, por fazer uma avaliação da leitura em final de linha. Portanto, os meninos leem os textos e depois respondem a perguntas. Os 5 testes permitem fazer escolhas, servem para avaliar pontualmente capacidades, podemos fazer com eles uma avaliação pontual e avaliar, por exemplo, a compreensão da linguagem oral quanto à avaliação da linguagem escrita dentro do mesmo género de texto, ou avaliar a capacidade de reconhecimento de palavras. Permite fazer uma avaliação longitudinal, porque há provas que se estendem do 1º ao 4º ano, portanto eu posso ir acompanhando os meninos e posso ir fazendo a sua avaliação ao longo dos tempos. Ou transversal, posso fazer uma avaliação num ano e no outro. Portanto, há uma relativa autonomia de cada uma das provas no conjunto da bateria. Isso faz com que, penso que foi um bocadinho por isso, que do ponto de vista, como é que se diz, da organização,
isso tenha resultado em vários manuais. Um manual básico, que li com toda a atenção, muito interessante, que tem um suporte teórico, a explicação, os fundamentos ao nível conceptual e ao nível metodológico. Há várias camadas quando chegamos ao texto, vários níveis, extraímos informação dos textos em vários níveis, aquilo que o texto me dá explicitamente, não é? Que eu retiro dele para utilizar, a dita compreensão literal, mas depois toda a capacidade de fazer inferências a partir do texto. E o facto de haver equipas, como a equipa que a professora Fernanda Leopoldina e a professora Yolanda coordenam, e a juventude das mais novas investigadoras que se desenvolveram o trabalho, é para nós uma enorme satisfação. Eu gostava também de dizer que apreciei imenso esta cerimónia pela simbologia desta associação entre a sociedade civil, que reconhece as empresas, a iniciativa privada, que reconhece o trabalho das instituições científicas, o facto de ser um trabalho científico que foi feito graças a um financiamento da investigação, em que o nosso país tanto tem investido e deve continuar a investir, e também a Universidade do Minho, e em particular estes centros de investigação que têm feito um trabalho magnífico neste domínio. A professora Armanda fez aqui, vocês todos devem ter sentido como eu, uma apresentação absolutamente brilhante deste instrumento de trabalho que é absolutamente brilhante. E assim eu gostaria por começar por dizer que as candidaturas ao prémio CEGOC referem-se a testes ou instrumentos de avaliação ou de intervenção que são suscetíveis de ser aplicados em qualquer área da psicologia. Aceitamos apenas trabalhos originais, obras originais em língua portuguesa, e podem referir-se desde provas de avaliação até programas de intervenção psicológica. O processo de candidatura inclui 2 fases eliminatórias. Uma primeira fase, em que se pretende apenas que os investigadores nos enviem uma breve descrição dos projetos, e esta fase pretende apenas aferir se tratam de adaptações ou realmente provas originais. Quando se dá a segunda fase, os candidatos devem enviar para a CEGOC toda a documentação referente à construção, à validação e à aplicação do teste ou do programa de intervenção. E então cabe-nos a nós, o júri, fazer uma avaliação da qualidade das obras que nos chegam através da utilização de uma ficha de avaliação que está muito objetiva e clara. Portanto, depois de termos reunidas todas as obras, as 6 obras que foram entregues na data limite, passa-se então a fazer a avaliação mediante os critérios que foram pré-estabelecidos. Avaliamos a questão do mercado. O segundo critério é a originalidade, e neste caso nós vamos fazer uma avaliação em termos da tarefa. O terceiro critério são os fundamentos e a construção. O quarto critério, que para nós é extremamente importante, diz respeito aos estudos estatísticos que são feitos para validação da obra para a população portuguesa. Por último, o último critério a ser avaliado diz respeito aos procedimentos de administração, cotação e interpretação dos resultados. No caso da CEGOC, a CEGOC é uma empresa que o ano passado fez 50 anos em Portugal. A nossa preocupação com a atribuição deste prémio é salientar uma mensagem fundamental, reforçar naturalmente a importância da investigação, mas salientar também que há uma heurística prática fundamental na aproximação entre a universidade e outras instituições, como é o caso da CEGOC, que intervêm mais ao nível, enfim, chamamos assim, da intervenção social, da formação de quadros. A psicometria é naturalmente um domínio fundamental de diagnóstico que vai estruturar de uma forma mais sólida as plataformas de intervenção e, portanto, é uma das mensagens que nós queremos transmitir, efetivamente, com esta atribuição do prémio CEGOC.